Porque a palavra de Deus, ela é ouro, ela é preciosa. Ela é comparada, e nós podemos ver como uma linda pérola. Muitos desprezam a palavra de Deus, mas vocês que estão aqui, que vocês têm seus filhos, ou até mesmo você adulto, não deixe de participar da escola bíblica. Se você perceber, as famílias estão aqui com seus filhos nesta manhã. Por quê? E eu vou explicar isso de uma maneira bem breve. Nós percebemos que muitas igrejas tiraram as crianças do culto. É isso mesmo. As crianças têm o lugar delas, a parte, ou o cultinho. Os adolescentes foram tirados dos cultos, e muitos deles têm o cultinho à parte também. E o que se percebeu em muitas pesquisas, que aqueles que viveram durante essa época por conta das megas igrejas, paralelo à igreja e à reunião solene, eles não sabiam se portar quando chegava a idade de estar no culto, e não queriam estar no culto solene com a congregação reunida, porque eles acostumaram a ter o grupo deles, a trupe deles. Irmãos, isso é muito sério, sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou pai de duas adolescentes. A responsabilidade de educar seu filho na fé é sua, pai e mãe. Então nós, como igreja, nós estamos tendo a nossa escola bíblica dominical, que você pode trazer seu filho, e ali ele estará numa classe, e no nosso culto solene nós estaremos todos reunidos e combatendo esse entendimento de que precisamos tirar as crianças, os adolescentes, porque eles atrapalham, porque eles não entendem. Não, nós entregamos esta folhinha aqui, é uma folhinha bem simples. Essa folhinha é para as crianças que vão aqui no momento da palavra, e você que estiver aí com sua criança, fale com ela, você pode chegar no ouvido dela, você pode falar, instruir sobre a palavra que está sendo pregada. E durante o culto doméstico, pegue o sermão de domingo e faça o seu culto doméstico baseado no sermão. Irmãos, eu tenho certeza que isso será edificação para a sua vida e para a sua família. Então junte com a criança que está aí do seu lado, com seu filho, e olha só, o sermão em Atos capítulo 10, cadê as crianças que estão aqui? Fazem assim, as crianças, podem levantar as mãos. Isso, olha aqui para mim vocês. Deus salva todos os povos. Deus salva todos os povos. Deus é aquele que não distingue ou faz acepção de pessoas. É basicamente o que nós falaremos nesse sermão em Atos capítulo 10. Então, queridos, o exercício aqui é que as crianças que estão aqui, o Hugo, as filhas do nosso irmão Mateus, aqui a Heloísa, o Martim, que vocês possam, como pais, sentar, orar, explicar a palavra daquilo que eles podem compreender. Amém? Então vamos à leitura. É um sermão com muitos versículos, mas ele está totalmente dentro de um contexto. Então me acompanhe na sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio.
Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo ele de caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse grande lençol, ao qual era baixo a terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Acompanhe comigo na sua Bíblia o verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Por gentileza, verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram à sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: erga-te, eu também sou homem. Falando com ele, encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois: por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, o sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te
e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepções de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Curva a sua cabeça. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, essa é a tua palavra e este é o teu povo aqui reunido. Nós estamos aqui diante do Senhor como total necessitados. Senhor, limpa toda a sujeira do nosso coração e prepara para que seja uma boa terra para receber a divina semente da tua palavra. Nós estamos aqui diante de ti, Senhor, que a tua palavra possa nos fortalecer espiritualmente e nos deixar totalmente apegados ao Senhor, que o Senhor tenha primazia, que possamos nos arrepender de tantos pecados cometidos e nos voltar totalmente para o Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos nesta manhã. Amém e amém. Querida e amada igreja, muitos versículos, não é mesmo? O que vocês acharam? Leitura longa? Mas preste só atenção. Essa leitura, ainda que longa, ela fala dentro de apenas um contexto e que irá relatar a salvação dos gentios. Vocês se lembram que nós estamos fazendo a exposição de um livro que é conhecido como um livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. E este livro histórico, o evangelista Lucas, ele está trabalhando de maneira assertiva como as boas novas de salvação, elas se espalham, começando em Jerusalém, pela Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Você escutou nesta manhã essa história aqui de Cornélio? Você fez a leitura na sua Bíblia, acompanhou a leitura? Estas boas novas, aquilo que acontecera no primeiro século da igreja, se expande de tal maneira que chega a mim e a você. Então, o tema central dessa leitura que nós fizemos, a salvação em Cristo rompe barreiras étnicas e religiosas. Deus chama judeus e gentios pela mesma graça soberana. O Senhor Jesus te chamou. Você receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você adulto que está aqui, ou até mesmo de idade avançada, ou vocês crianças que estão aqui como o Hugo, as meninas, vocês receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Esse evangelho que se expande na Palestina ali e chega até nós. Nós vemos aqui a expansão do evangelho na Judéia e Samaria e entre as pessoas, como nós falamos anteriormente, como Dorcas, e agora falando de Cornélio. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta manhã, uma pergunta retórica. Em algum momento da sua caminhada, você não conseguiu enxergar a graça de Deus? Será que alguma vez, em meio às suas fraquezas e pecados, você repetiu aquela famosa e desastrosa frase: não há salvação para mim? Ou como nós pegamos lá no livro de John Bunyan, o peregrino, quando o cristão ele adentra a cidade da moralidade, em algum momento da sua caminhada você se apegou à sua moralidade, aquilo que você faz de bom, os seus méritos, e diante desses méritos e moralidade você se apegou a tal ponto de basear a sua salvação nele. Eu quero falar para dois tipos de pessoas nesta manhã: pessoas que repetiram essa frase desastrosa, não há salvação para mim, e pessoas que também desastrosamente se apegam à própria moralidade como mecanismo de salvação. Então vamos ao bloco de 1 a 8, olhe para a sua Bíblia e me acompanhe na sua Bíblia. Cornélio é piedoso, temente a Deus e generoso, mas ainda precisava do Evangelho. Ora, você pode olhar para Cornélio e dizer: pastor, como assim? Ele ainda precisava do Evangelho. Ele era piedoso, um anjo lhe apareceu. Eu gosto muito desse comentário que a Bíblia de Genebra ela traz, que diz assim: olha, Cornélio era um homem que praticava uma vida de oração e boas obras aos necessitados. Ele era quase um prosélito do judaísmo, isto é, um gentio que adorava a Deus, mas não queria ser circuncidado. Como é que é essa questão daqueles que verdadeiramente recebeu Cristo Jesus em seus corações e aqueles que simplesmente temem a Deus? Será que existem essas duas classes de pessoas? O que vocês acham? Existem aqueles que verdadeiramente receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e existem pessoas que podem dizer: não, eu sou temente a Deus. O que vocês acham? Olhe para a sua Bíblia aí, por gentileza. Vai lá em Atos capítulo 13, no verso 16.
Olha o que Paulo diz aqui sobre essa dinâmica. Atos capítulo 13, verso 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: olha o que Paulo fala: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. Agora vai lá para o verso 26 do mesmo capítulo. Verso 26: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus. Ora, não é novidade, nós podemos cruzar com muitas pessoas, e eu não estou retratando significativamente o caso de Cornélio, mas pessoas que podem dizer, e vivendo uma vida ímpia e ávida, e dizer: não, eu sou temente ao Senhor, eu acredito no Senhor. Só que a grande diferença são as boas novas de salvação, essas que produz regeneração, conversão, mudança de caminho. Aí é outra história. João Calvino, ele vai afirmar o seguinte: ainda que fosse piedoso, Cornélio carecia de Cristo, pois fora de Cristo não há salvação. E o interessante é que Deus usa meios. Vocês perceberam que o anjo ele não prega? Mas quem é que prega o evangelho? Quem é? Pedro. A salvação vem pela palavra proclamada. Por isso que a Bíblia vai dizer assertivamente: depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não existe salvação fora do Evangelho, não existe salvação fora de Cristo, não existe salvação fora das boas novas de salvação. E o interessante aqui, queridos, é que a graça comum pode produzir no homem moralidade. Você pode ser um homem que paga as suas contas em dia. Você pode ser um homem que jura sua bandeira. Você pode ser um homem que não xinga ninguém na rua, no trânsito. Você pode ser um homem que olha com responsabilidade os seus impostos e faz bem todas essas coisas. Mas somente a graça redentora é quem te justifica diante de Deus. Somente mediante o evangelho da salvação. Por isso que Pedro é quem prega, é Pedro que fala das boas obras e daquilo que Jesus fizera na cruz do Calvário. Ora, queridos, esse homem ele tem uma visão na hora nona do dia. A hora nona do dia, no horário judaico, é por cerca de meio-dia. O anjo lhe aparece. Cornélio fica espantado. As orações sobem diante de Deus. A vida piedosa de Cornélio aqui é notado de maneira clara e evidente. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Quando olhamos para Romanos no capítulo 3, nós perceberemos a realidade que compõe a nossa existência, que é a depravação total. As boas obras, ainda que as suas esmolas subissem diante de Deus, a sua vida de piedade, elas não regeneram.
somente mediante a obra do Espírito Santo. Por isso que é dito em João capítulo 3, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é esse nascer de novo? É a obra de regeneração. Você tem se apegado à sua moralidade, mesmo conhecendo a doutrina da depravação total? Você tem se apegado na força do seu braço, na sua justiça própria? O fato de você ser tão direito e correto e faz bem tem te dado tanta segurança assim? Ou seus olhos estão voltados para Cristo Jesus, o autor e consumador da fé? A sua justiça, ela caiu num buraco, ou ela ainda está tão viva como uma coroa na sua cabeça? Em Romanos capítulo 5 vai dizer: justificados mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. É a justificação em Cristo Jesus. As boas obras não regeneram. O texto continua. Ali é dito que ele procurasse por Pedro, que estava na casa de um curtidor. Vocês lembram que nós falamos isso na pregação da semana passada? Um curtidor, irmãos, não era uma profissão considerada pura, porque ali tinha de lidar com animais mortos e até mesmo impuro. E aqui Pedro se hospeda na casa de Simão curtidor. E é dito: olha, procura Pedro lá. Aqui já é um sinal claro que o Evangelho, ele iria romper barreiras. Por isso que eu te perguntei no início desse sermão: você é daquele que fala ou pensa no seu ser? É porque você não sabe o que eu faço, pastor. É porque o Senhor não conhece o tamanho do meu pecado. O Senhor não sabe onde eu nasci. Eu não sou digno. O Evangelho aqui é destacado como aquele que rompe barreiras. Nós vemos aqui que Deus estava preparando os corações, no contexto de Cornélio e do próprio Pedro, para que eles pudessem ali compartilhar e ouvir da palavra. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. A segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Se você é daquele que tem a vivência de leitura da Bíblia, e eu até te aconselho, como nós distribuímos no início do ano, você poder fazer um plano de leitura completo, um plano anual da leitura da Bíblia, você perceberá que lá em Levítico é mostrado que existem animais puros e impuros. Esses animais impuros, os judeus, eles não poderiam nem sequer tocar. E aqui Pedro, ele tem uma visão.
E é dito que aquilo que Deus santificou não deveria considerar imundo. Ora bem, você acha que esse texto está falando de animais? Não. Aqui está falando de pessoas. De pessoas. Aqui é um retrato claro que o Evangelho ele iria se expandir a tal ponto das boas novas salvarem judeus e gentios, assim como chegou em minha vida, em sua vida. Ora, irmãos, eu não sei o valor que você dá para a salvação em Cristo Jesus. Eu não sei o valor que você dá pelo fato do Evangelho ter te abraçado, a fé ter te abraçado. Mas de uma coisa eu sei: aqueles que valorizam essa salvação conseguem ver, diante de toda esta história de redenção, que Cristo Jesus, Ele veio e consumou uma obra de salvação para mim e para você, e salvando judeus e gentios, e tornando-os parte da família de Deus. Olhe para a sua Bíblia, no verso 9, por gentileza. Aqui é ainda dito que no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. E eu disse assim, por volta da hora sexta. Irmãos, ele estava com fome, ele estava buscando a Deus, e o próprio Deus comissiona a partir de então Pedro a proclamar o Evangelho para aqueles que ainda não havia recebido o Evangelho de salvação. O verso 24, acompanhe comigo na sua Bíblia. Que quando ele recebe este comissionamento, no dia imediato ele entra em Cesareia. Cornélio já estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Este texto aqui ele é maravilhoso. Preste bem atenção. Quando é chamado Pedro a expor e a falar daquilo que ele carregava, o que esse homem faz? Ele reúne seus familiares e amigos. Sabe o que eu vejo aqui, Jaque? Uma expectativa por parte daqueles que receberiam algo novo. Quando falamos do Evangelho das Boas Novas, quando falamos das boas novas de salvação e a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, qual a expectativa do nosso coração? Ou quando somos chamados a compartilhar a obra de Deus em nossas vidas, temos tanta empolgação assim, ao ponto de reunir familiares, de poder falar isso para pessoas, ou estamos vivendo em um egoísmo tão efetivo que parece que essas boas novas de salvação não têm valor algum. Aqui Cornélio, ele reúne seus familiares, aqui ele chama amigos, porque algo novo iria acontecer, e o novo, irmãos, está na obra que Deus fizera em Cristo Jesus, redimindo e salvando pecadores. Sabe o que isso significa? O seu e o meu pecado nos lançaria ao tormento eterno. O seu e o meu pecado, ainda que a nossa moralidade seja positiva, ainda que você seja ético, nada disso poderia te salvar.
a sua moralidade, até mesmo a sua vida piedosa, uma vez não arraigada, alicerçada em Cristo Jesus. Qual é a expectativa do Evangelho em seu coração e na sua vida? Quando você levanta pela manhã para vir à igreja, ou para cultuar o Senhor, ou quando você se lança na disponibilidade de ter um ensino bíblico por intermédio da escola bíblica dominical, ou quando você abre a sua Bíblia em casa, você fecha os seus olhos e diz: Senhor, obrigado por essa oportunidade maravilhosa de ter o Senhor e conhecer a salvação em Cristo Jesus, ou outras coisas já se tornaram preciosas para ti? Aqui existe uma preciosidade no coração deste homem, que é a sede e a fome de ouvir aquilo que Deus tinha para ele. Cornélio, em seu momento de oração, ele recebe uma visita de um anjo que lhe diz: se prepara, chame Pedro, porque ele te dirá palavras. Irmãos, colocação minha, palavras de vida eterna. Você pode dizer o seguinte: mas apareceu um anjo. Mas esse cenário ele é composto por visão, por êxtase. Existe ação espiritual maravilhosa. Aí fica fácil crer. Será mesmo? A palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Já foi dito que se Deus enviasse quem quer que seja em um coração endurecido, não produziria efeito algum. Na minha vivência de pastor, e até mesmo antes, eu já tive com muitas pessoas, já vivenciei discipulado com muitas pessoas, ou pregação pública como essa, diversas vezes. E sabe o que nós percebemos? Que existem pessoas que nós pregamos que parece que o coração está tão duro, que você fala, prega, e nada acontece. Já vivenciou isso, Mateus? Você prega, você fala, você expõe, você fala de doutrinas. Agora existem pessoas que você não precisa ir muito longe. Você começa a falar das boas novas, os corações se desmancham. Há quebrantamento, há contrição, há arrependimento. O texto aqui ele não está focando nos sinais e maravilhas, no êxtase, a visão que Pedro teve, nem na questão do anjo. O texto aqui está focando na pessoa de Cristo Jesus e a sua obra expiatória na cruz do Calvário. Você pode ter experiência espiritual que for, você pode viver e ver maravilhas, mas se não houver se voltar para o autor da vida, dificilmente você viverá tamanha salvação. Esse texto também ele irá nos ensinar que a fé aqui ela não está alicerçada em questões emocionais ou em um misticismo frívolo. Pelo contrário, é centrado na pessoa e na obra de Cristo Jesus, em que não faz acepção de pessoas, mas salva judeus e gentios. Luiz Berkoff,
em sua sistemática, ele irá trazer a igreja do Novo Testamento. Ela é universal, composta de todos os que estão em Cristo. Aqui há uma abolição de barreiras cerimoniais. Não toque naquilo que é impuro. Existe uma abolição. O Evangelho, ele quebra essas barreiras. Também há uma destruição dos preconceitos religiosos que impedem a missão. O próprio Deus tira do coração de Pedro, de repente, uma visão preconceituosa concernente aos gentios, diante daquilo que era puro e impuro. Você tem certeza que você pode dizer aquela frase desastrosa: não há salvação para mim? De repente, você que está aqui nesta manhã, o seu pecado é tão vermelho como a escarlata. Você sabe que você está vivendo uma condição de pecado. Você sabe que você está vivendo uma condição de mancha. Mas deixa eu te dizer uma coisa: barreiras são destruídas em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo. Ele nos transforma em uma nova criatura. Nós podemos, antes que nós tínhamos aversão às coisas de Deus, aversão ao nosso Senhor, agora nós podemos servir o Senhor de bom grado, porque o Espírito Santo é aquele que derruba barreiras, é aquele que chama pecadores a salvação e a vida eterna, e os condiciona a amar e a servir a Deus. Por isso eu digo, em Cristo Jesus a salvação, a despeito da sua condição, da sua situação, se houver arrependimento, se houver contrição, certamente estarás voltado para Deus. Há salvação para ti. Não se apegue à sua moralidade. O fato de você pagar suas contas em dia, o fato de você ser um bom condutor no trânsito, o fato de você olhar de forma positiva para os seus impostos, ok, isso é bom e aprazível, mas isso não te salva. Por gentileza, olhe para a sua Bíblia e acompanhe comigo. No verso 25. Aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Pedro o levantou: erga-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Por isso, uma vez me chamando, vim sem vacilar. Ora, irmãos, Cornélio se prostra, Pedro recusa: levanta-te, eu também sou homem. Nós não vemos no contexto efetivamente um olhar para a questão sobrenatural da visão e do anjo, e também nós não vemos no texto um reforçar da pessoa humana. Nós viemos de um tempo em que sensações espirituais tomaram o lugar da palavra de Deus. Nós viemos de um tempo em que homens tomaram a centralidade de Cristo Jesus, o Senhor da glória. E o texto ele é tão interessante que ele vai falar assim, que Pedro, imagine a cena, Cornélio ali prostrado, Pedro vai lá e levanta ele.
Neste ato, fica notório e percebe-se a atitude de Pedro de não receber nenhum tipo de glória. As boas novas de salvação não é isso? Importa que ele cresça e que venhamos diminuir. As boas novas de salvação não apontam para a grandeza do nosso pecado e a necessidade de um Salvador? Que todo homem fique bem pequenininho e que a salvação ofertada seja vista. Toda adoração, Calvino vai dizer, dirigida a homens é roubo da glória de Deus. Os homens têm um lugar. Deus não faz acepção de pessoas. E o próprio Deus, no seu lugar, é aquele que salva, regenera e perdoa. A eleição não está condicionada à raça, posição ou mérito humano. A nossa herança da reforma protestante irá trazer, só lhe deu glória, a igualdade espiritual diante de Deus e o chamado eficaz entre todos os povos. Como aplicação, irmãos, nenhum líder espiritual é mediador da graça. Se você está estabelecendo a sua fé em mim, você vai se frustrar. Agora, se você olhar para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, você não será frustrado. Se você olhar para um dos presbíteros desta igreja, você irá se frustrar. Se você olhar para o diácono dessa igreja, você irá se frustrar. Se você se portar em idolatria, colocando qualquer outro no centro do coração, se entregará com avidez a tal idolatria. Olha a sua Bíblia, a partir do verso 34, por gentileza. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo e é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui há um apontamento elementar, essencial para a pessoa e obra de Cristo Jesus. Homens são abatidos e repreendidos em sua idolatria. A questão do sobrenatural não é uma coisa destacada, mas sim o evangelho na pessoa de Cristo Jesus. E é dito, começou na Galiléia. A salvação no contexto dos judeus, e foi se expandindo, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pedro aqui, ele traz como um resumo do Evangelho. Ele foca na vida de Jesus, a morte na cruz, na ressurreição, no perdão mediante a fé. O Evangelho consiste principalmente na remissão dos pecados pela fé em Cristo Jesus. Com isso, com aplicação, podemos ver que Cristo é o único mediador.
Podemos ver aqui a justificação pela fé. Um evangelho histórico e redentivo que começa em um contexto de uma nação, a nação dos judeus, e se expande para os gentios. Podemos ver aqui que a mensagem da igreja não é meramente moralismo, mas é Cristo, como Paulo fala, a nossa pregação é Cristo ressuscitado. A evangelização verdadeira, ela anuncia a morte e a ressurreição de Cristo. Eu sei que nós já ouvimos muitas palavras, internet, congressos, cursos, palestras, mas deixa eu te dizer uma coisa: se algo disso não aponta para a centralidade em Cristo Jesus, a sua obra, a sua morte e ressurreição, você está perdendo seu tempo. Por isso que no culto nós cantamos a Bíblia, nós não colocamos qualquer canção. Por isso que no culto nós lemos de maneira solene e pública as Escrituras. Por isso que no culto todos os elementos, exaltação, confissão, ações de graça, apontam para Cristo Jesus. Tudo aquilo que se remete à espiritualidade, o eixo central e a base é a obra e a vida de Cristo Jesus. E como resultado disso, existe expectativa no coração de Cornélio, existe disposição de Pedro de levar as boas novas. Vocês conseguem ver como que Deus move tudo? Expectativa no coração de um homem piedoso e sedento, disposição de um servo fiel em proclamar as boas novas, e o resultado disso é regeneração. Qual seria a sua disposição de falar das boas novas de salvação? Qual seria a sua disposição de falar das boas novas de salvação nas redes sociais, no seu status de celular, de WhatsApp, de olhar para os seus familiares e amigos e falar do Evangelho? Existe essa disposição? Ou a salvação, você é aquele que, na segurança da salvação, você recebeu essa salvação e você se acomodou? Os campos estão brancos, o mundo está afundando. Será que verdadeiramente existe essa gratidão de salvação no seu coração ao ponto de você não poder se conter e ter que falar e ter que anunciar? Qual foi a última vez que você pregou para alguém? Ou, como vemos aqui, Cornélio, com entusiasmo, ele reúne todo mundo para ouvir algo de Deus. Você ama estar reunido com sua família para ouvir as maravilhas de Deus no culto solene? Você ama se expor às Escrituras no ensino bíblico? Ou isso já perdeu o significado no coração? Ou não existe mais aquela expectativa ardente, um desejo sincero? As coisas do mundo já te afogou de tal forma que você não consegue levantar a cabeça para respirar algo de Deus. Existe disposição em Pedro, boa expectativa em Cornélio, existe
pregação do Evangelho, centralidade em Cristo, e imediatamente essas pessoas recebem Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. Você pode ter carro, casa, dinheiro, bons relacionamentos, mas se Cristo Jesus não estiver no lugar dele, tudo perde o sentido. O Espírito, ele é derramado sobre os gentios. Os judeus que estavam ali, eles ficam maravilhados porque Deus fizera aquilo. Agora o Evangelho, ele não está preso a uma questão racial, ou a questão de um país, ou de um povo. Agora as boas novas de salvação se expande de maneira maravilhosa. O Espírito Santo cai sobre os gentios antes do batismo. Isso prova que Deus os recebeu plenamente. O Espírito é o selo da adoção. Não há distinção de povos. A regeneração é obra soberana do Espírito, independentemente do mérito humano. Aqui nós vemos soberania de Deus, de salvar, regenerar quem Ele deseja. Por isso eu te pergunto nesta manhã, finalizando esse sermão, verdadeiramente, quando você reflete, não há salvação para mim, o que você vê nas Escrituras? Eu vejo Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quando você olha para a sua moralidade e fica apegado, se você conseguiu dentro da semana orar, se você conseguiu dentro da semana ler a Bíblia, aí você consegue chegar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu estou bacana, essa semana eu li a Bíblia, essa semana eu orei. Faz bem, mas toda a sua piedade, ela não pode te conduzir se a sua vida não estiver verdadeiramente estabelecida na obra e na vida de Cristo Jesus. Por isso, nesta manhã, igreja, que corramos para Deus, a despeito dos nossos méritos, da nossa moralidade, a despeito de quem somos, onde nascemos. Deus é aquele que derrubou barreiras. Você pode ser uma pessoa afortunada ou não, você pode ser uma pessoa de uma família legal ou não. Deus te chama à grande família dele, a fazer parte de uma obra maravilhosa de salvação na cruz do Calvário. Deus quer te fazer família, Deus te chama como família. Necessário é arrependimento e fé. Você crê em Jesus? Você crê no autor e consumador da fé? Você crê na obra que Jesus fizera, redimindo, justificando pecadores? Então corra, se lance, abrace o Senhor, grude no Senhor, não abra mão. Tome posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus fizera na cruz, e certamente viverás. Curve a sua cabeça. Eu quero te dar pelo menos alguns minutos para você fazer uma reflexão sobre a sua vida. Existe justiça própria? Existe desesperança, falta de esperança? Qual o lugar de Cristo no seu coração? Existe disposição para levar ao Evangelho, como Pedro? Existe expectativa, como Cornélio, de receber a palavra de Deus? O que tem no seu coração e na sua vida nesta manhã? Pai, certamente nós somos limitados pecadores, e muitas são as nossas mazelas.
Mas o Senhor pode criar um coração piedoso, verdadeiramente alicerçado em Teu Filho, Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, se há alguém aqui no nosso meio que não consegue enxergar tamanha salvação, que rompe barreiras, tempos, faça enxergar hoje que o fim que o Senhor quer dar é um fim de salvação. Se de fato, ó Deus, a realidade da eleição é observada e vivida, o Senhor os trouxe para ouvir e para se voltar somente para o Senhor. Também, ó Deus, na nossa moralidade, na nossa justiça própria, nós não queremos entrar na cidade da moralidade e achar que está tudo bem ali, porque aos nossos olhos fazemos coisas tão certinhas. É certo, ó Deus, que uma vida piedosa, uma vida moralmente correta diante da sociedade, da Tua igreja, dos irmãos, é aprazível, mas não deixa que isso seja a nossa justiça, porque o Senhor Jesus é o sol da justiça. Traga, Senhor, aos nossos corações arrependimento e o como necessitamos do Senhor, que cada pessoa, quando sair por aquela porta, possa dizer no seu íntimo: eu preciso do Senhor, eu preciso de Jesus, eu não estou vivendo essa vida por acaso, mas existe um propósito eletivo em que Deus chama pecadores de todos os povos, raças, línguas e nações a tamanha salvação. Não nos deixe, Senhor, nos amoldar com aquilo que é palatável, com a mensagem diluída, que está fora de Cristo Jesus. Não nos deixe nos apegar a movimentos meramente, Senhor, arraigados em misticismo, mas sim que possamos olhar para a palavra, para Cristo e aquilo que o Senhor nos deu. É o que nós te pedimos, ó Pai, e oramos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as divinas consolações do Espírito Santo esteja com o povo de Deus. Que a verdadeira e amada igreja de Jesus diga amém.